Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar da santidade. Santidade que está mais próximo de nós do que nós imaginamos. Às vezes achamos que os santos, as santas estão muito longe, que são inacessíveis, mas não. Nós temos mesmo próximos de nós, nas nossas comunidades, paróquias, pessoas que têm uma vida de santidade, que procuram viver essa vocação. São as nossas duas primeiras vocações, vocação à vida e vocação à santidade. Todos nós, pelo batismo, somos chamados a sermos santos. Hoje eu quero falar de uma pessoa que procurou viver a santidade e deu a sua vida pela causa de Jesus Cristo, pelo Evangelho de Jesus. Estou falando da irmã Cleusa Carolina Rode Coelho, uma cachoeirense. Todos, talvez muitos de nós já ouviram falar da irmã Cleusa. Ela que nasceu em 1933 aqui em Cachoeiro de Itapemirim, filha de Jair Moreira Coelho e Francisca Rode Coelho. Esse casal teve 7 filhos, entre os filhos, a terceira, Cleusa Carolina. Ela conheceu aqui em Cachoeiro os missionários agostinianos e a partir daí nasceu a sua vocação. Ela fez os seus estudos nas escolas estaduais aqui de Cachoeiro e foi sempre uma ótima aluna. Por isso que quando ela fez o magistério no colégio aqui de Cachoeiro, o governador do estado, como ela foi a primeira aluna, decidiu que ela poderia escolher onde quisesse entrar, onde quisesse estudar, qual escola que ela quisesse trabalhar como professora quando ela se formou no magistério. Mas a irmã Cleusa decide entrar na vida religiosa. A família assustou-se no início, mas depois aceitou. E ela então entra na congregação lá no Rio de Janeiro. Prepara-se e depois de um tempo de formação, ela fez a sua primeira profissão em 1953, quando ela tinha 20 anos. E depois dali, como é costume aos religiosos e religiosas, ela foi transferida e trabalhou em Lábrea, no Amazonas, com muitas dificuldades na época, era uma área de missão. Depois voltou para cá, para o Espírito Santo, trabalhou em Colatina, depois em Vitória, voltou para Lábrea, no Amazonas, depois voltou para Vitória, foi trabalhar em Manaus, na capital do Amazonas, e depois voltou para Lábrea, de 1979 a 1985. E lá, então, ela, na arquidiocese, ela acompanhava o trabalho com os indígenas, com os ancenianos, com os encarcerados, com os enfermos e com os idosos. Entre as prioridades da Assembleia Pastoral de Manaus, a pastoral indigenista era a principal. E a irmã Cleusa se oferece para ser assessora dessa pastoral indigenista. Então ela começa a trabalhar junto ao CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. E a preocupação dela era conseguir o respeito à cultura e à terra dos indígenas. Queria que tudo se fizesse sem violência. Já depois que ela assume esse trabalho, ela se coloca totalmente à disposição da causa indígena. A pastoral indigenista é o seu primeiro compromisso, e a congregação aceita que ela assuma esse serviço em nome da congregação, a serviço da igreja. E então, veja, todos que defendem o Evangelho, que defendem os injustiçados, os mais pobres, normalmente são perseguidos, como o próprio Evangelho nos mostra. Irmã Cleusa, ela, no dia 28 de abril de 85, ela fica sabendo de mortes naquela região e ela não pensa duas vezes. Ela decide ir para aquele lugar, busca uma outra pessoa como companhia e é inútil aconselhá-la a não ir. Ela sabe, ela diz: eu sei que eu corro perigo, mas eu tenho que ir, é minha missão. Eles estão precisando, como de fato estavam. Então ela prepara essa viagem, ela vai para lá, não é? E no dia seguinte ela volta para Lábrea, mas
para a sua aldeia, numa aldeia, né, que continua deserta. Todos ficavam com medo e acabavam fugindo, não é? E um senhor chamado Agostinho, que estava escondido na mata por medo, reconhece o barulho do motor, porque lá naquela região se anda muito de barco, e ele se apresenta. Cleusa conversa com ele, acalma o ânimo, porque ele estava assustado. Agostinho promete então manter a paz até que ela volte com as devidas orientações. Ela ia buscar orientação. Cleusa continuou a viagem. Depois de 2 horas navegando pelo rio Paciá, ela nota que outra canoa vem em contracorrente. Era Raimundo, Podivém, o autor dos crimes na aldeia. A irmã pede ao condutor de sua canoa que pare, porque ela queria falar com o assassino. E diz ao seu canoeiro: pule no rio e salve-se, porque você tem filhos para cuidar. O canoeiro fez o que a irmã disse a ele. Ele também estava assustado. Ouviram-se vozes, tiros e minutos depois, silêncio. Começaram então as buscas. A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, não apoiou essas buscas. Foram os freis que na época estavam lá e que fizeram esse trabalho. Depois de vários dias de buscas infrutíferas, encontraram uma canoa abandonada na beira. Reconheceram ser aquela canoa que a irmã Cleusa viajava. E pouco mais adiante, um bando de urubus apontou o local onde estava o corpo, quase irreconhecível, em avançado estado de decomposição. Era sexta-feira, 3 de maio. Era impossível recolhê-lo naquele momento. Voltaram a Lábrea com a notícia, caía a tarde, os sinos da catedral repicaram, um som triste, e a voz do frei, no alto-falante, anunciava o acontecido. O povo se juntou na praça, a criançada da escola que estava no recreio silenciou. Fizeram as devidas comunicações e no dia seguinte, já era domingo e já era a missa de 7º dia. A catedral amanhece adornada com uma grande faixa: Irmã Cleusa, mãe dos pobres e oprimidos. Então ela é reconhecida como mártir da causa indígena. Foi feita a abertura do seu processo de canonização em 1991. O processo ficou parado um tempo e foi retomado em 2017. E nós estamos nesse momento rezando, pedindo a Deus, pela intercessão de Irmã Cleusa, que através dela Deus possa realizar algum milagre, para que ela possa ser reconhecida primeiro beata, não é? E depois santa da Igreja. Então rezemos pedindo a intercessão de Irmã Cleusa, que é nossa irmã aqui cachoeirense, para que ela seja reconhecida como santa da Igreja. Para nós, ela já é santa, nós a reconhecemos pelo trabalho imenso que ela fez. Que a Irmã Cleusa peça junto de Deus por todos nós e de maneira especialmente pelos indígenas, pela causa indígena por quem ela tanto lutou. Senhor, dai-nos a graça de sermos santos e santas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.